profeta Isaías, parte 1. O livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é considerado o maior profeta do Antigo Testamento e também foi o profeta mais mencionado no Novo Testamento. Além disso, ele é conhecido como o profeta evangélico, pois foi o que mais trouxe profecias acerca do Messias. Isaías trouxe uma mensagem de alerta. O povo estava em pecado e o castigo do Senhor logo viria por meio da Assíria e também da Babilônia. Ele foi profeta de 740 a 681 a.C., durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e, possivelmente, até o início do reinado de Manassés. Inclusive, há uma tradição judaica que diz que esse rei, Manassés, teria cerrado ao meio o profeta Isaías. Mas não há relatos bíblicos de tal acontecimento. Sabemos que Isaías profetizou no mesmo período que Oséias, o profeta que se casou com uma mulher adúltera. Então toda aquela mensagem que o profeta Oséias traz sobre como o povo era infiel a Deus é o mesmo cenário dos dias de Isaías. O livro de Isaías é realmente muito grande, e isso torna até difícil encontrar uma forma de organizá-lo. A mensagem do capítulo 1 ao 39 segue na mesma linha. Mas a partir do capítulo 40, ele muda de direção, falando sobre o período pós-exílico. Por isso dividiremos a explicação desse livro tão rico em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, focaremos do capítulo 1 ao 39. Capítulos de 1 a 5. Nos primeiros capítulos, nós temos uma mensagem de repreensão e promessa. A profecia de Isaías já começa com a declaração de que a terra seria assolada, as cidades consumidas pelo fogo, devastadas e abandonadas. Tudo isso porque o povo havia se prostituído e onde antes havia retidão, agora haviam homicidas. Os governantes eram rebeldes e não viviam de maneira que agradasse a Deus. Se esqueceram dos órfãos e das viúvas, dos desamparados e necessitados. Mas logo vem esperança. Uma nova cidade surgiria, a Israel espiritual. O profeta deixa sinais de que haveria um remanescente, um povo que sobreviveria a todo aquele sofrimento. Há a primeira profecia acerca do Messias, o renovo do Senhor, que traria um reino de paz, que julgaria em retidão, que corrigiria as nações e poria fim às guerras. De Sião sairia a lei e a palavra de Jerusalém. E assim segue toda a profecia de Isaías, um aviso sobre o castigo vindouro, mas também uma mensagem de esperança. Capítulo 6. O livro de Isaías não está organizado em ordem cronológica, e a maior prova é essa. O chamado do profeta aparece apenas no capítulo 6. Ele foi chamado no ano em que morreu o rei Uzias, e nesse dia teve uma visão incrível. Isaías viu o Senhor sentado no trono. Todo o templo estava cheio da sua glória, e serafins o adoravam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vendo a majestade e santidade desse Deus, Isaías percebe o quão pecador era, e como seu povo, que havia chegado no auge de sua imoralidade, também estava em pecado. Isaías é purificado por uma brasa viva trazida por um dos serafins. Esse nome é derivado de uma palavra usada como queimar. Pensa-se que eles sejam chamados assim, indicando a pureza como ministros de Deus. Depois de ter seus lábios tocados pela brasa, o profeta tem seus pecados perdoados pelo Senhor. E depois de purificado, é chamado ao ministério. A resposta de Isaías é muito conhecida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa o quão difícil seria. O interessante é que Deus, ao enviar Isaías, lhe disse que o povo ouviria, mas não entenderia sua mensagem. Então por que Deus enviou o profeta? Deus fala que o povo ficaria como um toco derrubado e que uma santa semente seria mantida. Agora, as ideias se dividem aqui. Alguns creem que essa santa semente seria o Messias, que no capítulo 11 é comparado a um ramo que brota do tronco de Jessé. Mas muitos também creem que essa semente seriam os remanescentes, aqueles que se manteriam fiéis, pois a partir deles a nação seria reconstruída. De qualquer forma, Deus estava chamando e enviando o profeta para alertar o povo sobre o castigo vindouro, mas teria esperança, pois um remanescente seria salvo e o Messias também viria. Capítulos 7 ao 12. Do capítulo 7 ao 12, nós temos o que é conhecido como o volume de Emanuel. Aqui há muitas profecias acerca do Messias, inclusive a de que ele nasceria de uma virgem.
Lembre-se que Isaías profetizou tudo isso 700 anos antes de Jesus. Isso nos mostra como Isaías e todos os outros profetas de fato receberam revelações divinas da parte de Deus. Deus manda que Isaías vá até o rei Acás, que não era um rei exemplar e que chegou a sacrificar o próprio filho a deuses pagãos. Isaías levou a ele a mensagem de que a Assíria seria um instrumento nas mãos de Deus e aplicaria a punição a Judá. Mas, como acontece em todo o livro de Isaías, logo vem a mensagem de esperança. O capítulo 9 fala sobre o príncipe da paz, o menino que nasceria e teria o governo sobre seus ombros, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que traria o governo de justiça e paz, um grande contraste com os governos da época de Isaías. Capítulos 13 ao 23. A partir do capítulo 13, Isaías fala sobre as sentenças do Senhor a diversas nações: Babilônia, Egito, Maobe, o povo filisteu e ainda alguns outros. Todos esses povos são acusados pelo Senhor por sua soberba e iniquidades, e por isso os céus seriam estremecidos e a terra sacudida por causa da ira do Senhor. Vemos também a profecia sobre a queda da Babilônia, antes mesmo que o povo de Israel fosse exilado. O Senhor diz que a Babilônia seria destruída e nunca mais seria habitada, como de fato até hoje não se ergueu. Capítulos 24 ao 27. A partir do capítulo 24, entramos em uma nova parte do livro de Isaías que, por alguns, é conhecida como o Apocalipse de Isaías. Acabamos de ver profecias contra as nações específicas, e agora o profeta passa a trazer profecias universais, um julgamento completo e espiritual, relacionado com o fim da história humana. O Senhor declarou que a terra estava contaminada por causa dos moradores que transgrediam as leis e quebraram a aliança. Mas, no último capítulo desse livro, no capítulo 27, vemos a esperança. É a visão da restauração da terra, por intermédio de reconciliação do povo de Deus. E a videira, o símbolo do povo, que antes não produziu frutos de retidão, agora cumpriria seus propósitos. Vemos ainda uma profecia que o Senhor feriria o dragão e a serpente, que aqui são representados da Assíria, do Egito e da Babilônia, instrumentos usados por Deus para trazer julgamento ao seu povo. Esses povos que seriam feridos por suas iniquidades, como o profeta já disse no volume anterior. Capítulos 28 a 35. Agora a mensagem volta para Israel, que havia abandonado ao Senhor. O povo vivia cego e cambaleando, não havia lugar sem imundícia. Os sacerdotes e profetas também são advertidos aqui, pois estavam pecando junto com o povo, ao invés de o guiar, como eram seus papéis. Deus declara que o coração daquele povo estava longe dele e que, por desprezarem os profetas, o Senhor falaria por línguas estranhas, possivelmente a língua dos assírios, que agora ditariam as regras, já que o povo não queria ouvir a mensagem vinda do Senhor e aceitar o conserto. Além de tudo isso, o povo estava se aliando com outros povos, como os egípcios, sem que o Senhor aprovasse. Buscavam refúgio nesses líderes pagãos ao invés de buscarem no Senhor. A mensagem do profeta Isaías é que apenas no Senhor eles estariam seguros. Como aconteceu no último volume, esse também termina com esperança. O capítulo 35 fala sobre a felicidade futura de Sião, quando a vingança do Senhor viria, e então os olhos dos cegos se abririam e os ouvidos dos surdos se desimpediriam. Haveria um caminho santo, por onde apenas o remanescente fiel passaria. Isso representa o caminho físico, por onde o povo regressaria do cativeiro, mas também o caminho de restauração da comunhão com o Senhor. Capítulos 36 a 39. A última parte do livro de Isaías que estudaremos neste vídeo, do capítulo 36 ao 39, é conhecido como o volume do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei para Judá. Ele derrubou os altares idólatras levantados por seus antepassados. Na ocasião narrada nesses capítulos, a Assíria havia subido contra Judá e a tomado. Os assírios afrontaram o Senhor dizendo que esse Deus não poderia livrar o povo de Judá, da mesma forma que os outros deuses não poderiam livrar as nações que a Assíria havia tomado.
Mas é claro que eles não sabiam que, dessa vez, estavam falando do verdadeiro Deus. Isaías leva a mensagem ao rei Ezequias que ele não deveria temer, pois Deus livraria Judá, e assim aconteceu. O anjo do Senhor feriu, no arraial assírio, 185.000 homens, livrando seu povo. Em sequência, no capítulo 38, vemos a doença de Ezequias e como o Senhor ouviu sua oração, lhe concedendo mais 15 anos de vida. Mas esse rei também errou. Ele decidiu se alinhar com outros povos. Ezequias mostrou todas as suas riquezas e todo o seu domínio aos babilônios. Essa atitude de Ezequias foi desaprovada pelo profeta Isaías, que lhe disse que aquela mesma ação, a Babilônia, um dia viria e tomaria todos os tesouros de Judá. Isaías estava certo. Cerca de 100 anos depois, a Babilônia sitiou Jerusalém e levou cativo o povo, bem como seus tesouros. Toda a mensagem do livro de Isaías até aqui culminou nesse acontecimento, o exílio da Babilônia. A mensagem do profeta Isaías começou como uma advertência ao reino norte, e ele viveu para ver a destruição e o cativeiro de Israel, que aconteceu em 722 a.C., pelos assírios. Mas Isaías morava em Jerusalém, a capital de Judá, o reino sul. Judá seguia o mesmo caminho, e ver seus irmãos e irmãs sendo levados para o exílio não foi o suficiente. Por isso, o profeta também alertava seu povo sobre o castigo vindouro, e no capítulo 39, Isaías diz para o rei Ezequias qual seria a nação usada por Deus para os punir: a Babilônia, que tomou Jerusalém cerca de 100 anos depois da predição do profeta. A partir do capítulo 40, a mensagem muda a direção. O profeta passa a falar sobre a esperança futura, aquilo que aconteceria depois do exílio. E esse novo volume nós veremos no próximo vídeo.